Bom dia, meus queridos irmãos. Alegria estarmos mais uma manhã juntos, mais um despertar da fé. Que alegria estarmos já essa horinha da manhã, nesse horário matinal, juntinhos aqui para alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, essa palavra poderosa. E hoje nós vamos ver o Salmo 1 mais uma vez. Nós vamos estar refletindo aqui juntos sobre a felicidade. Como ser feliz e bem-aventurado, não se detendo no caminho dos pecadores. Salmo 1, versículo 1. Vamos lá. O Salmo 1 mostra o segredo de uma vida feliz, de uma vida verdadeiramente feliz. O salmista descreve uma progressão. É interessante como ele começa aqui, ele começa a falar como vai acontecendo para que nós venhamos a sair da presença do nosso Deus e, por não estar na presença de Deus, não termos motivos de alegria no nosso coração. E ele vai falar assim, que vai uma sequência perigosa. Primeiro, você escuta os conselhos dos ímpios, depois você começa a andar nesse caminho e depois você se estabelece nele. É interessante o Salmo. Esse Salmo é muito interessante, é importante e nós precisamos aprender com ele. Por isso a Bíblia vai dizer que o homem bem-aventurado não se detém no caminho dos pecadores. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa manhã. Não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, ele não permanece em práticas que desagradam a Deus, mas decide continuar caminhando na direção certa. A palavra de Deus diz assim no Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. A gente vai estar aqui refletindo sobre essa parte do texto. Não se detém no caminho dos pecadores. Pense aqui com essa história. Um viajante caminhava em um caminho, em uma estrada, quando percebeu que essa estrada que ele estava era uma estrada que não ia dar no caminho, ou melhor, não ia dar no destino que ele queria chegar. Era um caminho errado. E se ele continuasse lá, ele não ia chegar no lugar que ele queria. E aquela estrada que ele estava era muito perigosa. Ele tinha duas opções: ou sair desse caminho e ir para o caminho certo, ou continuar ali e sofrer o dano. Sabiamente, ele escolheu sair do caminho onde a estrada era perigosa e o lugar que ele ia chegar não era o destino que ele queria, e foi para o caminho certo. Ele saiu do caminho errado e voltou e foi para o caminho certo. Assim também acontece na vida espiritual. E nós temos escolhas. E nós precisamos escolher. Precisamos escolher andar no caminho certo, no caminho que nos conduz ao lugar certo. É interessante que esse caminho, Jesus vai trazer para ele mesmo o nome desse caminho. Ele vai dizer, eu sou o caminho. E esse caminho que ele vai falar, ele diz que é um caminho que vai dar no céu, que vai chegar ao Pai. E ele vai falar assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós precisamos entender que o caminho certo é andarmos segundo a vontade do nosso Senhor. Quando nós começarmos a entender isso, nós vamos fazer as coisas certa, nosso proceder, nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar. Vamos ser diferentes. Quando a gente começa a observar tudo isso, há um perigo em permanecer no caminho errado. Há um perigo nisso. Nós não podemos. E aí, se você está vendo que esse caminho que você está trilhando hoje, ele te afasta de Deus, esse caminho ele não serve para você. Escolha hoje mudar a sua trajetória. Escolha hoje mudar o caminho. O texto não apenas fala de cometer um erro, mas de se deter nele. Ou seja, não é errar apenas, é continuar ali errando, permanecer errando. E quando a gente começa a ver isso aqui, esse texto da palavra de Deus em Salmos primeiros, muitas pessoas começam a fazer algo errado. E com o tempo passam a achar normal, se acostumam. Mas o pecado, o erro, sempre nos afasta de Deus. E tudo isso traz consequências terríveis para as nossas vidas. Por isso, o homem bem-aventurado, ele decide, ele toma a decisão, ele escolhe não permanecer no caminho errado, não permanecer no caminho do erro. Quando a gente começa a observar isso, a palavra de Deus ela nos enche, porque a felicidade está em continuar no caminho de Deus. A gente precisa estar no caminho que Deus está nos guiando, não longe dele. Lá em Provérbios 14, 12 diz assim, há caminhos que para o homem parece direito, mas o final é morte. Muitas vezes nós achamos que estamos no caminho certo e esse caminho é errado, é precipício, é morte.
Há pessoas que amam a Deus. Há pessoas que querem mesmo andar na presença de Deus, querem estar com Deus em cada momento. Mas muitas vezes nós somos enganados por aquilo que parece, como diz o escritor de Provérbios, parece direito, mas não é. Muitas vezes nós precisamos ter um coração sensível para corrigir a nossa rota, para corrigir o nosso caminho. Quando nós começarmos a perceber algo errado, nós precisamos entrar na presença de Deus e consertar através do nosso arrependimento. Arrepender-se e voltar para o caminho, para a orientação. Buscar viver de acordo com a vontade de Deus, é isso que nós precisamos fazer. E isso é uma decisão, e essa decisão só quem pode tomar sou eu e você. Essa decisão mantém a nossa vida alinhada, a nossa vida direcionada em Deus. E também traz a verdadeira paz e a alegria para o nosso coração. E nós precisamos olhar com muito carinho para isso. Nós não podemos parar no erro, no engano, no caminho que é muitas vezes as nossas ações, o nosso procedimento. Nós estamos e continuamos fazendo errado. Não podemos continuar assim, vamos sair desse caminho e vamos voltar para a presença do Senhor. Permanecer no pecado é morte. O Senhor Jesus tem vida eterna para nós. O caminho de Jesus é vida eterna. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Queridos, nós precisamos refletir nessa manhã. Nós estamos andando no caminho certo. Esse caminho é Jesus. Nós estamos sendo guiados por Ele. É Ele que tem orientado nossa vida, o nosso comportamento, as nossas ações. Jesus tem sido aquele que comanda, aquele que mostra, aquele que ensina e nós obedecemos e nos submetemos a Ele. É isso que tem acontecido. Então nós estamos no caminho certo. Mas se nós estamos andando de uma forma que com certeza estaremos muito longe do nosso Senhor, porque as nossas ações e atitudes não condizem com aquilo que Ele ensinou, nós precisamos voltar para o caminho. E o Senhor Jesus está nos chamando para sairmos desse caminho de erro que nós estamos permanecendo e andar no caminho da verdade, da salvação, da eternidade, na presença dEle. A escolha é nossa. Nós não podemos continuar errando. Nós precisamos entrar na presença do Senhor em arrependimento, olhando para esse caminho errado que nós estamos trilhando hoje e arrependidos mudar de caminho. Porque o caminho verdadeiro chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, reflita sobre isso. Deus, Ele tem um plano para mim e para você, um plano especial. Reflita hoje sobre seu caminho, reflita por onde você está andando hoje. Existem atitudes e hábitos que nós precisamos escolher ter para estar na presença de Deus. Vamos refletir sobre isso em nome de Jesus. Amém? Dia abençoado. Fica com Deus.